Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas 10, 25. Amém? Lucas 10, 25 diz assim, a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Feche seus olhos nesta hora. Pai, nós te bendizemos e nós te adoramos neste lugar. Te damos graça pela tua presença, pela tua plenitude. Louvamos ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Sabemos que não somos nada e que dependemos totalmente do Senhor. E nesta hora nós lhe pedimos, meu Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações. Clamamos a Deus que esta mensagem que vem diretamente do Senhor venha entrar nos nossos corações, transformar as nossas vidas, nos mostrar, ó Pai, as atitudes que precisamos tomar a partir dela. É o que nós lhe pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido, não é verdade? Deixa eu tirar o óculos aqui. Não posso tirar o óculos, senão eu não enxergo. É porque sem óculos eu fico menos feio, mas sem óculos eu também não enxergo. Como eu vou ter que ler ali algumas vezes, então é melhor ficar com óculos, né? Vocês já se acostumaram, então não tem problema. Quando nós falamos essa passagem, essa parábola do bom samaritano, é um texto bastante conhecido por todos nós. Certamente você já ouviu uma pregação, uma mensagem sobre este texto. Mas Deus tem alguns detalhes e às vezes Deus traz alguns detalhes importantes, algo que nós às vezes passamos desapercebidos. E nessa noite Deus tem algo especial para falar conosco aqui neste texto. Se você buscar aí na sua memória, nós temos nos últimos dias, nos últimos domingos, falado sobre atitudes, sobre ação. Não é verdade? Há 2 domingos atrás, a pregação foi no culto do amigo, a pregação foi sobre aqueles 4 amigos, não é verdade, que tiveram a atitude de se sacrificar e levar um amigo para que ele pudesse alcançar a cura, a restauração na presença de Jesus. No domingo passado, a palavra também nos falou sobre atitude, não é verdade? Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Sempre falando sobre atitudes, e hoje não vai ser diferente. Nós também vamos falar sobre atitudes. Esse texto é bastante conhecido nosso, e para contextualizar você, vamos entender o que estava acontecendo neste momento.
aqui, um pouco antes desta conversa, desse diálogo com esse intérprete da lei, doutor da lei, Jesus havia acabado de receber os discípulos, 70, que voltavam da missão de levar o evangelho, de pregar a palavra. E a Bíblia nos diz que eles foram bem-sucedidos nessa missão, eles foram bem recebidos, ou seja, o evangelho estava sendo divulgado, estava se propagando, a mensagem de Jesus estava de fato alcançando as pessoas naquele tempo. Então eles estavam ali no momento de comemoração, no momento de celebração, no momento em que as coisas estavam indo bem. Então, além dos 70 que haviam sido enviados e voltaram, eu imagino ali uma grande festa com os familiares deles que receberam, e as demais pessoas que gostavam de estar perto de Jesus, de estar ouvindo a Jesus. Talvez as pessoas para quem esses 70 foram e pregaram, talvez vieram alguns com eles. Então eu imagino ali um grande público, ouvindo Jesus. Muitas pessoas ao redor de Jesus. Este é o contexto. Neste momento, esse intérprete da lei se levanta e pergunta e questiona Jesus: Mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta tem alguns segredos escondidos. Este homem que faz essa pergunta era um intérprete da lei, ou seja, era alguém que conhecia a palavra. E existia uma certa rixa, uma certa rusga entre essa turma e Jesus. A palavra nos diz que desde a sua infância, Jesus se diferenciou dos demais. Jesus, quando sumiu, seus pais o perderam, né, naquela festa lá em Jerusalém, eles o encontraram no templo e havia muitas pessoas ao redor de Jesus, ainda criança, ouvindo ele falar. Depois tem um texto que nos fala que as pessoas gostavam de ouvir Jesus porque ele pregava, ou ele falava, ou ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus falava com a sua própria vida. Jesus apresentava convicção quando ele ministrava. E as pessoas gostavam disso. As pessoas que ouviam Jesus acreditavam nele. E isso gerava um certo desconforto nos mestres, nos doutores da lei naquele tempo. Quando esse homem chama Jesus de mestre, não é um reconhecimento da autoridade de Jesus. É uma forma pejorativa. Porque para ser mestre naquele tempo, era necessário estudar durante muitos anos com algum dos doutores da lei, algum mestre de fato reconhecido. E Jesus não passou por esse processo. Então, é uma maneira de dizer, né? Já que você está falando aí para tanta gente, já que você sabe, o que fazer para herdar a vida eterna? Estão entendendo? Este homem não fez essa pergunta porque ele gostaria de saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele estava apenas tentando confrontar Jesus, questionar Jesus, porque o evangelho, a mensagem que estava sendo pregada por Jesus, ela era diferente da mensagem pregada pelas autoridades religiosas naquele tempo. Mas Jesus percebe isso. O texto nos deixa muito claro que a intenção daquele homem era de confrontar Jesus. E ao perceber isso, Jesus não responde a pergunta, mas Jesus devolve a pergunta para ele, que era um dos doutores da lei. O que a lei diz? Como você entende? E este homem, obviamente, sendo um conhecedor da lei, responde claramente. Lá está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus fala para ele: então faça isso e viverás. É interessante que essa resposta de Jesus para esse homem muito se assemelha à resposta de Jesus para aquele jovem. Você vai se lembrar aí naquela outra passagem. Ele faz a mesma pergunta para Jesus: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse jovem, né, todo convencido de que a sua vida estava resolvida, mas tudo isso eu já faço. Ele esperava Jesus falar para ele: então você já tem a vida eterna. Aí Jesus diz para ele: então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Isso foi pesado demais para ele. Jesus colocou o dedo na ferida. Aqui não foi diferente. Logo você vai descobrir isso, vai perceber. Então esse homem, quando Jesus fala, faça isso e viverás, ele fala, tudo bem, eu vou fazer. Mas qual era o objetivo dele? Saber o que fazer para herdar a vida eterna?
Não. Qual era o objetivo dele? Receber de Jesus uma orientação para ser salvo? Não. O objetivo dele era questionar o que Jesus estava dizendo. Então, não satisfeito, ele pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí nós começamos essa mensagem. Jesus, neste momento, começa a falar para ele uma parábola, conta uma história. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra sobre o bom samaritano. Falei filho pródigo, né? Misturando tudo aqui. Muitas vezes nós ouvimos isso achando que foi algo que aconteceu, e não é. Isso é uma parábola, isso é uma história inventada, vamos dizer assim, por Jesus, com um objetivo de mostrar o que nós estamos buscando aqui hoje. 3 atitudes diferentes, que vão falar claramente se eu sou ou não sou um verdadeiro cristão. Jesus então começa a contar essa parábola de um homem que descia e que foi atacado por ladrões, roubado, despido, machucado e ficou ali caído à beira do caminho. E Jesus começa por cima, do alto. Vem passando por ali, por uma casualidade, um sacerdote. Quem era o sacerdote naquele tempo? O sacerdote era a autoridade máxima naquele tempo. Quando nós falamos ali da estrutura ou da hierarquia religiosa, o sacerdote era o posto mais alto que existia. Digamos que era, na visão dos judeus, o homem, o ser mais próximo de Deus, era o sacerdote. O sacerdote passa por ali. O texto deixa claro, por uma casualidade, ou seja, o sacerdote não estava ali cumprindo uma missão, não estava ali exercendo as suas funções, mas por acaso ele passa por ali. Ele passa por este homem, ele vê este homem caído e ele desvia. Aqui, um homem que era uma autoridade, que era uma referência, que era alguém que as pessoas respeitavam, alguém em quem as pessoas se espelhavam, alguém que devia, ou que era o responsável em ensinar as pessoas sobre a obra do Senhor, sobre como servir a Deus, sobre como caminhar com Deus. Ao se deparar com um homem caído, precisando de ajuda, precisando de auxílio, ele simplesmente desvia o seu caminho. O que isso diz, ou o que isso quer dizer para nós, trazendo para os nossos dias? O que essa atitude tem a ver conosco? Nós precisamos compreender, queridos. Quem é o sacerdote no dia de hoje? As autoridades, trazendo para o nosso contexto, os pastores, os líderes de GECEL, mas nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, então você também é sacerdote dentro da tua casa, onde você está. Quem é o sacerdote nos nossos dias? Quem é essa autoridade? Quem é essa pessoa que é colocada como uma referência, em quem os outros se espelham? Isso nos faz refletir sobre a atitude do líder, a atitude do pastor, a atitude do líder de GECEL, a atitude de quem está à frente, de quem está adiante, a atitude do pai como sacerdote dentro da tua casa. O que nós temos feito quando nós nos deparamos com alguém caído precisando de ajuda? Será que nós temos feito assim? Será que essa é a ação que nós temos tido? Simplesmente nós desviamos o nosso caminho? Simplesmente entretidos com tantas outras coisas que nos envolvemos no nosso dia a dia, nós deixamos aquela pessoa ali e seguimos em frente? Ou talvez esse sacerdote, por ser um sacerdote, ser a autoridade máxima, ser alguém de um status tão elevado, não achava que fosse digno daquele homem ser amparado por ele. Talvez alguém mais abaixo dele fosse o ideal para acolher aquele homem. Será que nós nos portamos assim? Achamos que do alto dos nossos cargos e das nossas funções, nós não temos tempo para socorrer aquelas pessoas que estão necessitando de ajuda? Se eu, como líder, não compreender que o principal papel da minha liderança é servir ao meu próximo, de nada vale o meu cargo, de nada vale a minha função. Se eu não entender que eu fui chamado para estar disponível e abrir mão do que quer que seja para amparar aquele que precisa, de nada vale a posição em que eu esteja.
Então, um líder de verdade, ele compreende que a sua principal função não é liderar, é servir. E é servindo que nós vamos ensinar e influenciar as pessoas a fazer o mesmo e a atingir o objetivo, cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Mas Jesus não parou por aí, ele vem então para uma segunda classe. Ele diz que, do mesmo modo, semelhantemente, da mesma forma, da mesma maneira, ou seja, também por acaso, por casualidade, passa por ali um levita. Quem era o levita? Nós precisamos entender aqui que nesse tempo a parábola é escrita, é dita por Jesus para o doutor da lei. Nesse tempo o que existia era a lei. Isso tem que ficar claro. Então quem era o levita? O levita desde lá atrás, pessoas escolhidas para a adoração. Pessoas que viviam uma vida 100% do tempo dedicada à adoração, ao serviço na casa do Senhor, a adorar a Deus, a servir a Deus. Essa é a concepção. E este homem, este levita, ele também passa por ali. Assim como o sacerdote, por acaso, porque diz que é de igual modo, da mesma forma. Então ele também passa ali por acaso. O que significa isso? Isso é importante você gravar. São os detalhes que existem às vezes na palavra do Senhor e que nós passamos correndo por eles. Quando diz que ele estava passando ali por acaso, significa que ele não estava exercendo a sua função. Ele não estava atarefado. Ele não estava sobrecarregado. Ele não estava cheio de coisas para fazer e por isso ele não podia parar. Não, o não parar foi uma escolha que ele fez. Mas ele estava passando por acaso, ou seja, talvez o seu momento de folga, talvez o momento de passeio, eu não sei. Mas era uma casualidade. Ele não estava ocupado, mas mesmo assim, ele não parou para socorrer aquele homem caído. Ele simplesmente desviou o seu caminho. E o levita também era uma referência naquele tempo. Essas pessoas que eram as pessoas que cuidavam do serviço, né, no templo, eram as pessoas que cuidavam nas celebrações, eram as pessoas que eram envolvidas ali, as pessoas que dirigiam, que conduziam, que estavam à frente das celebrações. Também eram uma referência para as pessoas comuns, para o povo. Eram pessoas em quem o povo se espelhava. Eram pessoas que as pessoas olhavam para ela e os admiravam pela forma como eles tinham de se aproximar de Deus, de conduzir e de fazer as coisas para Deus. E este foi o exemplo dado pelo levita. Ao ver alguém caído, machucado, precisando de apoio, precisando de amparo, ele simplesmente mudou a sua trajetória. Trazendo mais uma vez para a nossa realidade aqui, quem são os nossos levitas? Nós que trabalhamos aqui nas libras, no louvor, os servos lá atrás, que recepcionam as pessoas na igreja, nós, anfitriões que abrimos as nossas casas para receber um GECEL, seríamos nós semelhantes a esses levitas, pessoas que cuidam do trabalho, cuidam do serviço, que estão aqui trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Você sabia que tem gente olhando para ti? Sabia que tem pessoas aí se espelhando em você? Reparando as suas atitudes, percebendo como você age? Esses são os levitas de hoje. Será que nós temos agido como esse levita? Será que nós temos encontrado pessoas aí caídas pelo caminho e simplesmente desviado? Será que é para isso que o Senhor nos chamou? Nós precisamos compreender o chamado de Deus. Você não foi chamado para estar aqui ministrando louvor apenas para quando você descer daqui alguém falar: nossa, mas que louvor lindo, que maravilha. Nossa, como você prega bem. Nossa, que irmã maravilhosa. Quando eu chego na igreja, ela me recebe lá em cima, na escada, com um sorriso no rosto, né, sempre tão para cima. Nossa, que maravilha, os irmãos ali embaixo na portaria chegam, eles são tão gentis. Não é para isso que nós estamos aqui. Esse não é o objetivo final do nosso trabalho. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para estar atentos à necessidade do próximo, à necessidade daqueles que estão caídos, machucados, pelo caminho.
Se nós olharmos para o lado aí, nós vamos lembrar de algumas pessoas que não estão aqui. Onde elas estão? Talvez elas ficaram lá, caídas pelo caminho, lá atrás. E nós passamos direto. Nós seguimos em frente. Porque nós não podíamos perder alguns minutos do nosso tempo para tentar ajudá-las a se levantar daquela situação e vir conosco, caminhar juntamente conosco. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E Jesus então chega no momento de colocar o dedo na ferida do Senhor da lei. Ele diz que depois vem um samaritano. E o texto, quando fala do samaritano, fala diferente. Fala que o samaritano seguia o seu caminho. Dos três, era o único que estava fazendo o que devia fazer. Ele estava trabalhando. Não sei se ele era um comerciante, se ele era um viajante, se ele trabalhava com transporte, estava transportando alguma coisa, mas o texto diz que ele seguia o seu caminho, ou seja, ele estava cuidando dos seus afazeres. Diferente dos outros dois que estavam ali por uma casualidade. Mas voltando um pouquinho atrás, quando Jesus cita o samaritano, ele está falando diretamente com o intérprete da lei. Historicamente, existia uma guerra, uma briga, uma rixa ali, uma desavença entre os judeus e os samaritanos. Para o judeu, no caso o intérprete da lei, o samaritano era uma raça inferior, era um povo indigno, era um povo que não merecia o favor do Senhor, era um povo que não tinha direito no reino. Então, quando Jesus traz o samaritano para uma atitude correta, diante do intérprete da lei, de um judeu, ele está mostrando para ele, respondendo para ele a pergunta sobre quem era o próximo. E este samaritano, este homem que estava ocupado, o texto diz, estava seguindo o seu caminho, ele para, ele vê aquele homem, o texto diz que ele se compadece dele. O que é se compadecer? É se colocar no lugar do outro. Ele compreende, ele enxerga aquele homem ali caído, e ele sente a dor dele. Então ele interrompe a sua jornada. E o texto diz que ele chega até ele cuida das suas feridas, ele passa óleo, vinho, ele cuida daquele homem caído. Depois, certamente, com bastante esforço, ele pega aquele homem e ele coloca sobre o seu animal para conduzi-lo até a hospedaria. Preste atenção, ele vinha com o seu animal, para chegar até aquele homem, ele desce da sua posição, ele abandona os seus afazeres, ele interrompe a sua obrigação, ele desce da sua posição de conforto sobre o animal e vai cuidar daquele homem. Depois de cuidar, ele pega esse homem e coloca ele sobre o seu animal e segue puxando esse animal até a hospedaria. Ele troca de lugar com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? E ele chega na hospedaria, cuida daquele homem, entrega um dinheiro para o dono da hospedaria e fala, olha, deixa ele aí, mais alguns dias, ele vai precisar para se recuperar. E se ele precisar de mais dias, você pode deixar, porque se o dinheiro que eu deixei não der na volta, mais uma vez comprovando que ele estava trabalhando, ele estava cuidando dos seus afazeres, eu vou reembolsar o que não der para pagar com o dinheiro que eu estou deixando. Ele não se importou com as tradições, porque nesse tempo, quando você via alguém caído, alguém deixado ali à beira do caminho, a maioria das vezes ou era alguém doente, um leproso, alguém que não podia estar na cidade, ou um mendigo, que eram tidos como pessoas inapropriadas, a gente não podia nem tocar essas pessoas. Ele não se importou com isso. Ele desceu, foi até aquele homem. E ele tocou nele, porque o texto diz que ele limpou as suas feridas, e ele cuidou das suas feridas. Ele abandona a sua posição de conforto, de viajar no seu animal, e coloca esse homem sobre o animal dele, no lugar dele, para que o homem que estava precisando de ajuda, estivesse na posição mais confortável naquele momento. Depois ele leva para o lugar adequado, e ele coloca ali os seus recursos, para que aquele homem pudesse seguir com o seu tratamento.
Aqui você vê um desprendimento total da parte do samaritano. De alguém que era tido como indigno, que não fazia parte do reino, e que não estava sequer elencado na hierarquia religiosa daquele tempo. E Jesus então pergunta para o Senhor, para o doutor da lei: quem foi o próximo do homem caído? Ele não tinha escolha, ele nem pensou duas vezes. Certamente é aquele que o acolheu, aquele que o socorreu, o samaritano. Ele quebrou ali, Jesus quebrou um paradigma. Um judeu reconhecer qualidade, um judeu reconhecer virtude na atitude de um samaritano era algo inimaginável naquele tempo. Nós fizemos associações aqui. E quem seria o samaritano nos nossos dias? Porque talvez você fica no banco até feliz, né? Graças a Deus eu não sou pastor, não sou líder de GSL, que ele falou que é o sacerdote. Estou tranquilo. Eu também não sou louvorista, não estou lá no Ministério de Louvor, também não faço parte dos servos, então também não estou na qualidade dos levitas. Tudo certo para mim. Sobrou o samaritano. Mas deixa eu te perguntar, essa tem sido a sua atitude? Mesmo eu sendo improvável, essa tem sido a minha atitude? Isso é o que eu tenho feito? Eu tenho aberto mão das minhas coisas, dos meus afazeres, da minha jornada, para atender o meu próximo? Será que o meu trabalho, a necessidade de prosperar, de progredir profissionalmente, financeiramente, não tem me tomado tanto tempo que eu não consigo parar um instante para socorrer quem está caído à beira do caminho? Será que é a minha preocupação com a minha faculdade, com os meus estudos, com a minha formação, não tem me tomado todo o tempo e não tem sobrado tempo para atender aquele que está caído? Será que os cuidados com a minha família, com os meus, não tem me tomado tanto tempo que não me sobra tempo para atender aqueles que estão caídos? Será que a minha preocupação com a minha vida ministerial, com a minha formação teológica, a minha carreira pastoral, a minha evolução na igreja, não tem me tomado tempo demais, e até isso tem me atrapalhado de socorrer aqueles que estão caídos? Por que todos nós conseguimos olhar para o lado e lembrar de alguém que estava aqui e não está mais, ficou caído, ficou deixado para trás? Por que todos nós conseguimos ter isso na lembrança? E o que nós temos feito para mudar este quadro? Só sobrou o samaritano para você. E não tem problema se espelhar nele. O que nós precisamos fazer é cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. O que nós precisamos fazer de verdade é nos importar mais com os outros. É nos preocupar mais, é estarmos mais atentos, é olharmos ao nosso redor e esquecer do status, esquecer das vantagens, esquecer de todas as outras coisas que as posições, os cargos podem ou poderiam nos conceder, e focar em atender aqueles que precisam ser socorridos. Jesus disse para o judeu: vá e faça o mesmo. Ou seja, você que entende que tem um propósito de Deus com você, você que entende que é para você que Deus vai enviar o Salvador, o Redentor, vá e se espelhe naquele que você entende que não tem valor nenhum, o samaritano. Porque foi o único que teve a atitude de um verdadeiro cristão dentre os três. Aqui Jesus estava falando sobre atitude. Aqui não estava falando de salvação. Aqui ele não estava falando de lei. Aqui ele estava falando de atitude. Porque, na verdade, o que importa é a minha
e a sua atitude. O que nós falamos aqui pode ser bonito, pode ser válido, mas o que vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão lá fora são as nossas atitudes. Aqui dentro, servir a Jesus, andar com Jesus, falar de Jesus, é muito fácil, é maravilhoso. Mas o que vai fazer a diferença é a minha atitude no meu trabalho, é a minha atitude na minha vizinhança, é a minha atitude na minha escola, é a minha atitude no meio dos meus familiares. A sua atitude é o que importa. E o texto, a parábola, nos deixa muito claro que não importa de onde venha, o que importa é a atitude. Não é o status, não é o cargo, não é a condição ou a posição que eu ocupo que vai fazer a diferença, mas é a minha atitude. Porque se eu estiver na melhor posição com uma atitude errada, o efeito é zero ou nada. Então não se preocupe com as posições, mas sim com as atitudes. E eu não estou falando que as posições não são importantes, mas estando nelas, tenha uma atitude correta. Tenha uma atitude verdadeira. Tenha uma atitude de amor. Porque o que Deus fez por nós, desde o início, faz hoje e fará eternamente, é nos amar acima de todas as coisas. De uma forma que nós somos incapazes de retribuir. E o amor ao próximo não é um sentimento, é uma atitude. E o seu próximo é todo aquele que precisa de ajuda. O meu próximo não são os meus amigos, não são os meus conhecidos, não são os meus parentes. Eu não posso selecionar quem é o meu próximo. Entenderam? Porque Deus ama a todos nós igualmente. O meu valor e o valor de alguém que está lá fora caído, para Deus, é exatamente o mesmo. O preço pago por mim e por ele foi exatamente o mesmo. Então, o que nós precisamos fazer é ter uma atitude correta. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Aleluias. Glória a Deus. Queria pedir a você para fechar os seus olhos neste momento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. E apenas por alguns instantes, eu queria que você, de olhos fechados, que você contemplasse. De olhos fechados, que você agora, preste atenção, de olhos fechados, que você olhasse para o lado e trouxesse aí na sua memória alguém que deveria estar aí do seu lado. Talvez alguém que já esteve aí, mas não está mais. Talvez alguém que nunca esteve, mas que deveria estar. Um irmão, um amigo, um filho, um sobrinho, um parente, um vizinho, um colega de trabalho. Talvez aquele atendente lá da padaria que você compra pão todos os dias, te trata tão bem, é tão gentil com você. Talvez o porteiro lá da sua empresa tem uma consideração por ti, sabe até que você é um cristão. Talvez o seu chefe. Talvez um irmão que estava aqui conosco até algum tempo atrás, mas por alguma razão não está mais, ficou para trás. Queria que você visualizasse aí alguém, de olhos fechados, que você contemplasse a vida dessa pessoa agora. Talvez você até tenha notícias, saiba como ele está vivendo, o que ele está passando. Agora, num segundo momento, gostaria que você refletisse sobre o que você tem feito para mudar essa situação. O que você tem feito para ter essa pessoa aqui do seu lado? Você sabe que ela deveria estar aqui.
Talvez você ainda não fez nada, talvez você ainda não disse nada, porque talvez você entendesse que não era esse o seu papel, ou você acreditasse nisso. Mas hoje, diante dessa palavra, se você entende que você precisa mudar a sua atitude em relação a essa pessoa, que você precisa estender a mão, que você precisa talvez gastar um pouco mais do seu tempo para ajudá-la a se curar da situação em que ela se encontra e a voltar a caminhar. Se você sente que nessa palavra Deus fala contigo que você precisa parar um pouquinho, mesmo que esteja no meio aí dos seus afazeres, para ser a mão de Deus estendida para esta pessoa. A responsabilidade é de cada um de nós. Deus nos chamou para fazer uma grande obra. A obra não é do pastor, a obra não é do líder de Gessel, a obra não é do bispo. Você foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Você foi chamado por Deus para ser um instrumento usado nas mãos dele. Talvez o seu pastor não tenha acesso a essa pessoa que você pensou aí. Talvez o seu líder de Gessel não tenha a mesma facilidade para chegar até essa pessoa, mas você tem. Deus colocou você no lugar certo para alcançar essa pessoa. Quando o samaritano desceu do seu animal e abraçou aquele homem, ele partiu para um relacionamento mais profundo com ele. Não foi algo superficial. Talvez seja isso que Deus esteja querendo falar com você nesta noite aqui. Essa pessoa que você pensou, talvez você precisa intensificar a sua relação com ela como cristão. Mostrar a ela o quanto Deus a ama. Mostrar a ela que ainda existem pessoas como você que se importam com ela. Que às vezes a pessoa que está caída, que não tem força para se levantar sozinha, ela só precisa saber que ela não está sozinha. Que ela pode contar com alguém. E este alguém sou eu. E é você. Que usado por Deus como um instrumento nas mãos do Espírito Santo, vai ajudar aquela pessoa a se levantar, a sair daquela situação e a seguir em frente. Que o Senhor possa continuar falando contigo, que Deus possa continuar trazendo ao seu coração a revelação da vontade dEle, te capacitando, colocando as palavras na tua boca, para que você possa cumprir a vontade dEle. Nós tenhamos aqui muito em breve muitos e muitos destes ex-feridos entrando por essas portas, subindo essas escadas e louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor assim conosco. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Se você crê nisso, erga sua mão bem alto e diga: eu creio, eu tomo posse, eu sou o instrumento, eu vou ser usado no nome de Jesus. Aleluia.